Há lugares no nosso planeta que parecem escapar da própria realidade. Cantos onde o impossível ganha forma, onde o tempo desacelera e a beleza ultrapassa qualquer explicação lógica. São destinos tão surreais que fazem a gente se perguntar se ainda estamos na Terra, ou se, por alguns instantes, cruzamos a fronteira do imaginário. O mundo que conhecemos é apenas uma pequena fração do que existe. Por trás das paisagens mais famosas, há recantos escondidos, praias intocadas, montanhas que desafiam os céus, desertos que florescem, lagos que mudam de cor e cavernas que brilham como constelações. Lugares que parecem ter sido criados não pela natureza, mas por um artista que pinta com tempo, vento e silêncio. Hoje, vamos embarcar numa jornada pelas maravilhas mais extraordinárias do planeta. Da serenidade das águas às alturas que tocam as nuvens, do calor das areias douradas ao frio dos glaciares azulados. Cada destino é uma história, um milagre, um lembrete de que a Terra ainda é um mapa em constante revelação e que, mesmo à distância, estes lugares podem renovar nossa fé e acalmar nosso coração. Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente, porque na viagem de hoje você vai perceber que o impossível é apenas o que ainda não exploramos. E que mesmo quando tudo parece perdido em nossa vida, o mundo sempre lhe dá a oportunidade de se encontrar entre os mapas. Pig Beach, Bahamas. No coração das Exumas, um pequeno pedaço de paraíso desafia qualquer noção de normalidade. Entre águas translúcidas e areias que brilham como açúcar, nadam criaturas improváveis, porcos felizes que mergulham e brincam ao lado dos visitantes. A ilha de Big Major Cay é um dos lugares mais surreais do Caribe, onde a espontaneidade da natureza encontrou sua própria forma de diversão. Dizem que esses porcos chegaram à ilha depois de um naufrágio, sobreviventes improváveis de uma história que o mar decidiu transformar em lenda. Outros contam que foram deixados ali por marinheiros que pretendiam voltar para buscá-los e nunca retornaram. O resultado é o mesmo, um encontro improvável entre homem e natureza, em que ambos compartilham o mesmo cenário de paz e alegria. Pig Beach é o tipo de lugar que parece inventado para nos lembrar que o mundo ainda guarda cenas de pura inocência. O riso dos viajantes se mistura ao grunhido dos porcos, e o mar, com suas 1000 tonalidades de azul, parece rir junto. Um paraíso de harmonia, onde até os animais aprenderam a amar o oceano. Cachoeira Ban, Gioc, China, Vietnã.
No ponto onde a China e o Vietnã se encontram, o som da água substitui qualquer idioma. A cachoeira Ban Gioc, ou De Tian, despenca entre montanhas cobertas de névoa e campos verdejantes, criando um espetáculo tão sereno quanto poderoso. É uma das maiores cachoeiras da Ásia e também uma das mais poéticas. O encontro de dois países transformado em um só fluxo de beleza. A lenda local fala de uma princesa vietnamita que se apaixonou por um guerreiro chinês. Impedidos de viver esse amor, suas lágrimas formaram o rio que, ao encontrar o obstáculo da fronteira, se partiu em quedas d'água. O choro eterno de um amor impossível. Hoje, as águas que caem em Ban Gioc parecem ecoar essa história, com a força e a melancolia de quem ama o inalcançável. Lagos de Plitvice, Croácia. Entre as florestas densas do Parque Nacional de Plitvice, a natureza se transformou em arquitetura viva. 16 lagos interligados por centenas de cachoeiras compõem um dos cenários mais encantadores da Europa. As águas variam de verde esmeralda a azul cristalino, refletindo o céu e as árvores com uma nitidez que parece hipnótica. As passarelas de madeira que cortam o parque convidam o visitante a caminhar sobre um espelho de transparência. Segundo antigas histórias croatas, fadas e ninfas viviam nos lagos, guardando o equilíbrio entre o homem e a natureza. Quando as águas subiam, diziam que era o sussurro delas, lembrando aos humanos de não ultrapassar os limites do respeito à terra. Colinas de Chocolate, Filipinas. Na ilha de Bohol, o horizonte se multiplica em centenas de morros simétricos, cobertos por uma vegetação que, no verão, adquire a cor do cacau. São mais de 1.200 formações conhecidas como as Colinas de Chocolate, um fenômeno geológico tão incomum que parece saído de um conto de fadas tropical. A lenda filipina diz que essas colinas nasceram das lágrimas de um gigante que chorou por amor. Suas lágrimas, ao secarem, transformaram-se nesses montes perfeitos espalhados pela paisagem. Outros dizem que foram o resultado de uma briga entre dois titãs que arremessaram pedras um no outro até se cansarem, e o campo de batalha virou beleza eterna. Praia do Forte, Bahia.
Entre coqueiros e recifes, a Praia do Forte é a tradução mais pura do paraíso tropical brasileiro. Suas águas quentes e transparentes, suas vilas coloridas e o ritmo tranquilo da vida baiana criam um cenário de paz e alegria. É o tipo de lugar onde o tempo desacelera e a alma encontra descanso. Além de suas piscinas naturais, o local abriga o projeto Tamar, símbolo da preservação das tartarugas marinhas no país. Ali, natureza e consciência caminham juntas, mostrando que é possível cuidar do que se ama sem perder a beleza do simples. Deserto de Danakil, Etiópia. Há lugares na Terra que parecem pertencer a outro planeta, e o deserto de Danakil é um deles. Localizado na tríplice junção de placas tectônicas, é uma das regiões mais quentes, áridas e inóspitas do mundo. Suas cores são intensas e quase irreais. Amarelos, verdes, vermelhos e laranjas se misturam em poças ferventes de enxofre, mares de sal e géiseres borbulhantes. O ar carrega o cheiro do enxofre e a sensação de estar pisando sobre o coração em ebulição da terra. Mesmo diante dessas condições extremas, a vida existe ali. Micro-organismos resistentes ao calor e ao ácido transformam o impossível em rotina. São seres que desafiam as leis da biologia, lembrando que a vida sempre encontra um caminho. Os povos Afar, que habitam a região há séculos, consideram Danakil um território sagrado, um portal para o submundo, onde o fogo da criação ainda respira sob os pés. San Juan Parangaricutiro, México. Em 1943, o chão começou a tremer na vila mexicana de Paricutín. Em questão de dias, um campo comum se transformou no nascimento de um vulcão. A lava engoliu plantações, casas e ruas, mas uma torre resistiu. Hoje, o que resta da antiga cidade de San Juan Parangaricutiro é o campanário de uma igreja emergindo de um mar de rochas negras, símbolo silencioso da força da natureza e da resiliência humana. O povo local diz que o vulcão nasceu de um capricho dos deuses, cansados da arrogância dos homens. Outros contam que foi um aviso espiritual, uma lembrança de que tudo o que o homem constrói pode ser tomado de volta em segundos. O Paricutín cresceu por quase uma década antes de adormecer, deixando para trás um cenário apocalíptico e, ao mesmo tempo, sagrado. Canal de Corinto, Grécia. Entre o mar Egeu e o Golfo de Corinto, um rasgo monumental corta a terra grega com precisão quase cirúrgica. O Canal de Corinto é uma das maiores façanhas de engenharia do século XIX, mas sua história começa muito antes, com o sonho de imperadores e visionários da antiguidade. Júlio César, Nero e Alexandre, o Grande, sonharam em perfurar essa faixa de terra, mas só séculos depois o sonho se concretizou.
Com quase 7 quilômetros de extensão e paredes verticais que ultrapassam os 80 metros de altura, o canal é tão estreito que parece impossível para um navio passar. E ainda assim, ele passa. A cada embarcação que desliza por suas águas turquesas, é como se o passado e o presente se tocassem. Viaduto de Landwasser, Suíça. No coração dos Alpes suíços, o trem surge de um túnel escuro e avança por um viaduto de pedra que parece desafiar a gravidade. O viaduto de Landwasser é uma das construções ferroviárias mais impressionantes do mundo. Uma ponte de 6 arcos que se lança sobre um desfiladeiro profundo, conectando natureza e engenharia em perfeita harmonia. Construído no início do século XX, o viaduto se tornou símbolo da precisão suíça. Mas o que impressiona mesmo é o contraste. A leveza visual da ponte diante da imensidão das montanhas. Há quem diga que, nos dias de neblina, o trem parece flutuar sobre o abismo, como se fosse guiado por alguma força invisível. Viajar por essa ferrovia é assistir a natureza sendo domada, mas nunca vencida. A pedra e o ferro se tornam poesia, e o som do trem cruzando o vale soa como um coração que pulsa em sintonia com os Alpes. Mar Morto, Israel, Jordânia, Palestina. Entre montanhas secas e desertos dourados, repousa um espelho d'água que desafia as leis da vida. O Mar Morto é o ponto mais baixo do planeta e um dos mais enigmáticos. Suas águas densas, ricas em sal e minerais, tornam impossível afundar. Quem entra, flutua sem esforço, como se a própria terra o sustentasse. Mas o que encanta nesse lugar não é só sua composição química, é o simbolismo. Um mar onde nada vive, mas onde milhões buscam cura. Desde os tempos de Herodes, os povos da região acreditam em suas propriedades terapêuticas, e até hoje ele é visto como um santuário natural de regeneração. Templo do Monte Fanjing, China. No coração da província de Guizhou, ergue-se uma montanha que parece conectar o céu à terra. No topo de 2 formações rochosas verticais, separadas por um abismo profundo, repousam 2 templos ligados por uma ponte estreita. É o Monte Fanjing, um dos lugares mais sagrados do budismo chinês e um dos cenários mais espetaculares do planeta. Para chegar até lá, é preciso subir cerca de 9.000 degraus que se enrolam pela montanha como uma serpente de pedra. A cada curva, a névoa se adensa, o vento sussurra entre os penhascos e a sensação é de que o mundo terreno vai ficando para trás. Quando finalmente se alcança o topo, a vista é arrebatadora. Montanhas infinitas, mares de nuvens e o silêncio absoluto. Um silêncio que parece ter alma. Cachoeira Tumpak Sewu, Indonésia.
No coração da ilha de Java, uma parede verde se abre para revelar um espetáculo que desafia a imaginação. A cachoeira Tumpak Sewu, cujo nome significa 1000 quedas em javanês, parece uma cortina celestial caindo do alto das montanhas. São dezenas de filetes de água despencando em perfeita sincronia, formando uma névoa constante que envolve quem se aproxima. Do topo, é possível ver o Monte Semeru, o vulcão mais alto e ativo da ilha, observando tudo como um guardião ancestral. O contraste entre o verde exuberante da floresta, o branco das quedas e o cinza vulcânico do horizonte cria uma das paisagens mais impressionantes de toda a Indonésia. Dizem os locais que o espírito das águas de Tumpak Sewu é feminino e protetor. Reza a lenda que aqueles que entram em sua névoa são purificados das dores antigas e recebem bênçãos de coragem e recomeço. Talvez por isso, quem chega até lá sai diferente, mais leve, mais grato, mais vivo. Studlagil Canyon, Islândia. Entre montanhas frias e rios glaciais, o Studlagil Canyon é uma das joias mais inesperadas da Islândia. Suas paredes de basalto formam colunas perfeitas, alinhadas como se fossem pilares de um templo esculpido por deuses. O rio Jökulsá, de cor azul turquesa intensa, corta o cânion com força e graça, criando um contraste visual quase hipnótico. Por séculos, o vale ficou escondido, acessível apenas aos poucos que se aventuravam pelas terras do norte. Somente após a construção de uma represa, que reduziu o volume do rio, o cânion foi revelado em toda a sua magnitude. Desde então, tornou-se um dos segredos mais preciosos da Islândia, um local que combina mistério, geometria e silêncio. Lago Mekke, Turquia. No coração da Anatólia, um lago de aparência surreal guarda uma das formações mais enigmáticas do país. O Lago Mekke nasceu de uma erupção vulcânica há cerca de 4 milhões de anos, e com o tempo, outra explosão criou um segundo cone no centro, resultando em uma cratera dentro de outra. Visto de cima, parece uma obra de arte cósmica. Durante as estações secas, o lago muda de cor, passando do azul profundo ao verde e ao vermelho, conforme os minerais se depositam em sua superfície. Essa metamorfose constante faz com que o Mekke pareça um espelho do próprio tempo, refletindo as transformações da Terra. Civita di Bagnoregio, Itália. Conhecida como a cidade que morre, Civita di Bagnoregio repousa sobre um penhasco de tufo vulcânico que lentamente se desintegra com o passar do tempo. Para alcançá-la, é preciso cruzar uma longa ponte suspensa que parece levar o visitante de um mundo a outro, da pressa do presente à calma de um passado que insiste em resistir. Fundada há mais de 2000 anos, a vila mantém ruas estreitas, igrejas medievais e casas de pedra que desafiam o tempo. A cada esquina, uma varanda com flores, um gato dormindo ao sol, um sino distante que ecoa entre os vales. É um cenário quase irreal,
onde o tempo se move em outro ritmo. Os moradores dizem que Civita não morre, apenas se transforma. E talvez estejam certos. Mesmo em sua fragilidade, ela ensina que a beleza também pode ser feita de silêncio e despedida. Whitehaven Beach, Austrália. Na costa da Grande Barreira de Coral, a natureza alcançou o auge da perfeição. Whitehaven Beach é uma das praias mais puras do mundo. 7 quilômetros de areia branca feita de sílica quase pura, tão fina que não esquenta sob o sol. À medida que as marés sobem e descem, o azul turquesa e o verde esmeralda do mar se misturam à areia em desenhos que parecem pintura viva. Ali não há nada além de céu, água e silêncio. Nenhum hotel, nenhuma estrada, apenas a beleza intocada de um paraíso que existe para ser contemplado. Quem pisa na areia sente que o tempo para. O mundo se reduz a uma respiração, a um suspiro de paz. Dizem que as águas de Whitehaven purificam o espírito e que cada onda carrega fragmentos de serenidade. Um lugar onde a simplicidade se transforma em sagrado e o som do vento é a única melodia necessária. Grande Buraco Azul, Belize. Em meio ao Caribe, um círculo perfeito de azul profundo contrasta com o turquesa do oceano. O Grande Buraco Azul, ou Great Blue Hole, é um sumidouro submarino com mais de 300 metros de largura e 120 de profundidade. Um portal para o desconhecido. Mergulhar ali é como entrar em outra dimensão. A luz desaparece pouco a pouco, revelando paredes verticais cobertas por estalactites formadas há milênios, quando o local ainda era uma caverna seca. No fundo, o silêncio é total. Um silêncio que parece ter peso. Segundo antigas lendas maias, o buraco seria a morada de deuses aquáticos, protetores do equilíbrio entre o céu e o mar. Hoje, cientistas e mergulhadores seguem tentando decifrar esse abismo que guarda não só beleza, mas o mistério das origens do planeta. Baía de Ha Long, Vietnã. Milhares de ilhas e formações rochosas se erguem do mar como dragões adormecidos. A Baía de Ha Long é um dos lugares mais icônicos da Ásia e carrega uma lenda. Disse que um dragão desceu dos céus para proteger o Vietnã dos invasores e, com o movimento de sua cauda, criou as montanhas que hoje brotam do oceano. Navegar por entre essas ilhas é como entrar em um conto antigo. A neblina suave cobre os picos, os pescadores deslizam em silêncio, e o reflexo das rochas na água cria a ilusão de um mundo duplicado. É um dos poucos lugares do planeta em que o mito e a paisagem se tornam indissociáveis. Cada curva da baía revela um novo segredo: cavernas, praias escondidas,
templos esquecidos. Halong é mais do que um destino. É um poema escrito em pedra e maré. Vinhedos de Lavaux, Suíça. Nas margens do lago Le Mans, um mar de vinhas cobre as colinas em curvas harmoniosas. São os Vinhedos de Lavaux, um dos cenários mais belos da Suíça e patrimônio mundial da Unesco. Criados por monges beneditinos na Idade Média, esses terraços se estendem como degraus que descem até o lago, refletindo a luz dourada do sol e as montanhas nevadas ao fundo. O equilíbrio entre o homem e a natureza é tão perfeito que parece coreografado. Cada fileira de uvas, cada muro de pedra, foi colocado com paciência e fé, e o resultado é mais do que vinho. É paisagem, cultura e história fundidos em um só gole. Dizem que o segredo do sabor de Lavaux está na luz tripla, a do sol, a do lago e a das montanhas. 3 brilhos que se unem para criar algo único, assim como esse trecho da terra que exala paz e beleza. Canyon Itaimbezinho, Brasil. No sul do Brasil, entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se abre uma fenda colossal, o Canyon Itaimbezinho. Suas paredes verticais cobertas de verde se estendem por quilômetros, revelando uma das formações mais impressionantes da América do Sul. A neblina matinal costuma cobrir o cânion, e quando o sol finalmente atravessa, o espetáculo é indescritível. As cachoeiras despencam em quedas livres e o eco do vento parece conversar com as pedras. Para os povos indígenas da região, esse era um local sagrado, uma morada dos espíritos da natureza. Caminhar por suas bordas é sentir o poder do tempo. Cada rocha conta uma história de erosão, paciência e força. O Itaimbezinho é mais do que um cânion, é uma cicatriz bonita, uma lembrança de que até o que se quebra pode se tornar sublime. Cataratas do Iguaçu, Brasil, Argentina. Entre 2 países e 1000 histórias, as Cataratas do Iguaçu se abrem em uma sinfonia de água e neblina. São mais de 270 quedas d'água que formam um espetáculo tão imenso que parece infinito. O som das quedas é um rugido constante, uma orquestra natural que ecoa pela selva.
Segundo uma lenda guarani, o deus Emboi, em fúria, cortou o rio com sua cauda para impedir que uma jovem e seu amado fugissem juntos. Assim nasceram as cataratas, uma ferida eterna na terra, mas também o símbolo do amor que resiste ao impossível. A garganta do diabo, com seus 80 metros de altura, é o ponto máximo dessa grandiosidade. Ali, a força da água se transforma em bruma, e a bruma em arco-íris. Iguaçu é mais do que uma maravilha natural. É um lembrete de que, por mais que o homem construa, nada se compara à força do planeta quando ele decide mostrar o próprio poder. Monument Valley, Estados Unidos. No coração do deserto do Arizona, torres de pedra se erguem como guardiãs do tempo. Monument Valley é mais do que uma paisagem, é um símbolo. As formações avermelhadas moldadas pelo vento e pela erosão há milhões de anos parecem carregar memórias de civilizações antigas. Para o povo navajo, essas terras são sagradas. Cada rocha tem um espírito, cada sombra uma história. O pôr do sol ali é um espetáculo solene. O céu se tinge de laranja e as montanhas parecem arder. Foi nesse cenário que nasceram lendas, filmes e sonhos. Um retrato perfeito do silêncio e da imensidão do oeste. Monument Valley é o tipo de lugar que faz o visitante se sentir pequeno, mas parte de algo grandioso. Um altar natural, onde a solidão se transforma em reverência. Baía de Kotor, Montenegro. Entre montanhas que mergulham no mar Adriático, a Baía de Kotor se desenrola como um fiorde mediterrâneo. Cidades medievais, fortalezas e igrejas antigas repousam à beira d'água, refletindo o brilho dourado do entardecer. A baía guarda um segredo. No meio de suas águas, há duas pequenas ilhas. Uma natural, chamada São Jorge, com um mosteiro do século XII, e outra artificial, Nossa Senhora das Rochas, construída pedra por pedra pelos pescadores locais. Cada vez que retornavam de uma viagem segura, lançavam uma pedra ao mar em sinal de gratidão, e assim criaram uma ilha. Hoje, Kotor é uma pintura viva. O som dos sinos, o cheiro do mar e o eco das montanhas compõem um cenário que parece suspenso entre o real e o eterno.
Ilha de Coron, Filipinas. No arquipélago de Palawan, um dos paraísos mais encantadores da Ásia, encontra-se a Ilha de Coron. Suas lagoas de água azul turquesa, rodeadas por falésias de calcário, criam uma das paisagens mais hipnotizantes do mundo. Sob as águas cristalinas, repousam navios japoneses afundados durante a Segunda Guerra Mundial, hoje transformados em recifes vivos, repletos de corais e peixes tropicais. Coron é um lugar em que história e natureza se fundem, e onde o passado, em vez de pesar, flutua. A cada mergulho, o visitante encontra não apenas beleza, mas também silêncio e tempo. Coron é uma pausa na correria da vida, um lembrete de que há paz nas profundezas e harmonia naquilo que o mar guarda. Gargantas do Verdon, França. No sul da França, o rio Verdon abriu caminho através de montanhas calcárias, criando um dos cânions mais belos da Europa. As gargantas do Verdon combinam a força da natureza com a delicadeza das cores. O azul esmeralda do rio contrasta com o cinza e o dourado das rochas, formando uma paisagem que parece ter sido pintada à mão. Conhecido como o Grand Canyon da Europa, o Verdon é mais que um cenário. É um convite à contemplação. O som da água ecoa nas paredes verticais, os abutres circulam acima dos penhascos e o ar carrega o perfume das lavandas provençais. É um refúgio para quem busca a beleza em estado puro. Diz a tradição local que o rio Verdon é sagrado, guardião das montanhas e do equilíbrio da vida na região. E basta olhar o horizonte, o rio serpenteando entre as gargantas, para entender por que tanta gente acredita nisso. Trolltunga e Preikestolen, Noruega. Entre os fiordes da Noruega, duas formações rochosas desafiam a gravidade e a coragem. A Trolltunga, língua do troll, se projeta horizontalmente sobre um abismo de 700 metros, oferecendo uma das vistas mais impressionantes do planeta. Preikestolen, ou púlpito, é uma plataforma natural que parece feita para deuses discursarem ao vento. Esses lugares são marcados por lendas vikings. Conta-se que os trolls petrificados se tornaram montanhas, punidos pela luz do sol. Cada penhasco, dizem, guarda o espírito de um gigante adormecido. E quando o vento sopra entre os vales, é como se eles ainda murmurassem histórias de batalhas e bravura. O frio, o silêncio e a altitude fazem o tempo desacelerar. Estar ali é sentir o peso do mundo e, ao mesmo tempo, a leveza de ser parte dele.
Olho da Terra, Croácia. No interior da Croácia, entre montanhas cobertas de floresta, surge um lago em forma de olho. Um círculo perfeito de cor azul esmeralda, que parece observar quem se aproxima. É o Olho da Terra, a nascente do rio Cetina, e um dos lugares mais hipnotizantes da Europa. Sua profundidade exata ainda é desconhecida. Mergulhadores que tentaram alcançar o fundo relatam pressões extremas e um silêncio quase sobrenatural. As águas são tão claras que refletem o céu com precisão de espelho, criando uma ilusão de infinito. Os habitantes da região acreditam que o lago é um portal para o coração da Terra, um ponto de energia onde o planeta respira. E ao olhar para aquele azul abissal, é difícil duvidar. Açores, Portugal. Em meio ao Atlântico, 9 ilhas formam um arquipélago de verde intenso, crateras azuis e neblinas poéticas. Os Açores são o resultado de erupções antigas, mas parecem obra de um artista paciente. Lagos nascem dentro de vulcões extintos, cachoeiras despencam por falésias e o ar é puro, salgado e leve. A ilha de São Miguel é o coração desse paraíso, com suas lagoas das 7 cidades e do fogo, cercadas por hortênsias que colorem as encostas. Há uma aura quase mágica por ali, um equilíbrio entre força e calma, entre o fogo e o oceano. Disse que as ilhas foram o que restou do lendário continente de Atlântida. E mesmo que seja apenas mito, basta um pôr do sol nos Açores para entender por que tanta gente acredita. Floresta de bambu de Arashiyama, Japão. Nos arredores de Kyoto, o vento tem som. Ao atravessar a floresta de bambu de Arashiyama, ele sussurra entre os troncos esguios, criando uma melodia que os japoneses chamam de som do espírito. O bosque é uma catedral natural, colunas verdes que se erguem em direção ao céu, filtrando a luz em tons de jade e dourado. É um lugar de contemplação, onde o tempo parece dissolver-se. Os monges que habitam os templos próximos dizem que caminhar por Arashiyama é como meditar em movimento. Cada passo, um pensamento. Cada sopro de vento, uma resposta. No silêncio da floresta, há algo de sagrado, de humano e universal. Um lembrete de que a paz, às vezes, está escondida na simplicidade de um som. Golfo da Califórnia, México. Chamado por Jacques Cousteau de O Aquário do Mundo, o Golfo da Califórnia é um espetáculo vivo. Suas águas quentes e translúcidas abrigam uma das maiores biodiversidades marinhas do planeta. Baleias, golfinhos, mantas gigantes e cardumes, que dançam em sincronia sob o sol. O cenário é de contraste. Desertos áridos se encontram com o mar azul, e montanhas avermelhadas mergulham nas ondas. À noite, o plâncton bioluminescente transforma o oceano em um céu estrelado invertido, onde cada movimento brilha. Ali, a natureza parece pulsar em ritmo próprio. Um lembrete de que a vida, mesmo nas condições mais extremas, encontra sempre um jeito de florescer.
Baía de Phang Nga, Tailândia. Entre falésias verticais e águas de jade, a Baía de Phang Nga é uma das paisagens mais icônicas da Tailândia. Ilhas de calcário se erguem do mar como esculturas. A mais famosa delas, Khao Phin Kan, é conhecida como Ilha James Bond, eternizada no cinema. Mas a verdadeira magia da baía está no silêncio. Canoas deslizam por cavernas e túneis naturais que revelam lagoas escondidas, onde o som do mar se mistura ao dos pássaros tropicais. Em cada curva, um novo quadro se desenha, um equilíbrio entre aventura e serenidade. Para o povo local, essas formações são morada dos nagas, espíritos serpente do mar, protetores das águas. Navegar por Phang Nga é se mover entre o mito e o real. Praia dos Diamantes, Islândia. Na costa sul da Islândia, o frio cria beleza. Icebergs que se desprendem do glaciar Vatnajökull são levados até a costa e, ao derreterem sobre a areia negra vulcânica, brilham como pedras preciosas sob o sol. Por isso, o nome Praia dos Diamantes. O contraste é hipnótico. O branco translúcido do gelo contra o negro do solo cria uma paisagem que parece de outro planeta. Cada iceberg tem forma única. Alguns lembram esculturas, outros fragmentos de vidro celestial. Ao amanhecer, o vento corta o ar e os blocos brilham em tons de azul, prata e ouro. É a natureza lapidando o efêmero. Um espetáculo que dura apenas até o gelo desaparecer, deixando no ar o silêncio gelado da Islândia. Reserva da Borboleta Monarca, México. No interior das montanhas mexicanas, entre pinheiros e neblinas, o inverno ganha cor e movimento. Milhões de borboletas monarca cruzam a América do Norte para se abrigar aqui, cobrindo as árvores como um manto laranja e dourado. O fenômeno é uma das maiores migrações do reino animal, uma viagem de quase 5.000 quilômetros. O mais incrível? Nenhuma borboleta completa o percurso inteiro. São gerações que se sucedem, cada uma guiada por instinto e memória herdada. Ilha de Kauai, Estados Unidos, Havaí. Conhecida como Ilha Jardim, Kauai é a mais antiga das ilhas havaianas e talvez a mais selvagem. Penhascos altíssimos mergulham no Pacífico, rios serpenteiam por vales verdejantes e o vento traz o perfume do mar misturado ao das flores tropicais. A costa de Napali, com suas montanhas recortadas e cachoeiras que despencam do alto, parece saída de um outro mundo. Não por acaso foi cenário de filmes que buscavam capturar o paraíso na Terra. Mas Kauai é mais do que um cenário, é um espírito. Os nativos acreditam que as montanhas são morada de antigos deuses havaianos e que o eco do mar carrega suas vozes. É um lugar para sentir, não apenas ver. Cada raio de sol sobre as falésias parece um lembrete de que a natureza é, em si, sagrada. Oásis de Huacatina, Peru. Em meio ao deserto dourado de Ica, surge Huacatina. Um pequeno oásis verde que parece miragem. Palmeiras,
dunas e uma lagoa de águas calmas cercam o vilarejo, onde o tempo parece correr devagar. Segundo a lenda, uma princesa inca chorava a perda de seu amor, quando suas lágrimas deram origem ao lago. Ao tentar fugir de um caçador, transformou-se em sereia e desde então vive nas águas de Huacachina. Dizem que nas noites silenciosas ainda se pode ouvir seu canto suave ecoando entre as dunas. Huacachina é a prova viva de que o deserto também pode ser lar de sonhos, um refúgio para quem busca beleza em meio ao improvável. Há algo de profundamente humano em olhar o horizonte e se perguntar o que há depois dele. Seja no frio das montanhas da Noruega, no calor dourado do deserto peruano ou nas ondas tranquilas das Filipinas, cada paisagem que visitamos neste vídeo nos lembra que o planeta é uma obra viva, um mosaico de cores, sons e histórias que o tempo esculpiu com paciência divina. A terra respira, ela fala, canta, vibra. E quando nos permitimos ouvir, percebemos que cada lugar guarda uma mensagem sobre fé, beleza, coragem e pertencimento. Do sopro das florestas à força dos vulcões, há uma poesia silenciosa que conecta tudo. Nós, o mundo e aquilo que chamamos de lar. Viajar, afinal, não é apenas mudar de lugar. É mudar de olhar. É descobrir que a grandeza não está apenas nos destinos, mas nas emoções que eles despertam em nós. É deixar um pedaço de si em cada canto e levar um pouco de cada canto dentro de si. E se você sentiu essa conexão, se o mundo pareceu um pouco mais bonito depois dessa jornada, então já sabe o que fazer. Deixa o seu like, comenta aqui qual desses lugares mais te tocou e se inscreve no canal para seguir explorando o planeta junto com a gente. Porque aqui, a gente não viaja só por paisagens, a gente viaja entre os mapas, onde cada destino é um pedaço da alma da Terra.